Daí galera, como é que estão? Estudando firme história? Tranquilos aí? Então, a aula de hoje é sobre um conteúdinho tranquilo, fácil de entender e muito importante, que é a independência dos Estados Unidos. Tá? Quando a gente estuda, por que estudar a independência dos Estados Unidos? Por que estudar esse conteúdo? Primeiro que ele é o primeiro grande movimento de independência de uma colônia de sua metrópole, né? Isso já basta como grande importância e também ajuda a entender um pouco a história daquele país que é uma das maiores potências mundiais, né? Então, da onde que ele começou? Então, esse processo de independência, né, é um processo, são vários acontecimentos que levaram à independência. Ele tem que ser compreendido, né, para a gente ter essa claridade do que significa a independência norte-americana para a história, tá? Deu para entender? Então, o primeiro ponto a entender nesse processo todo é a colonização dos Estados Unidos. Tá? A Inglaterra optou por colonizar aquela região onde hoje é os Estados Unidos. É importante entender que os Estados Unidos começou na faixa litorânea do Oceano Atlântico, só uma faixa de terra, não tinha toda aquela extensão territorial como tem hoje, né? Um dos maiores países e territórios do mundo. Então, dá uma olhadinha nesse mapa que eu vou botar aqui que você vai entender do que eu estou falando. Tá? Então, a colonização começa por essa faixa e a Inglaterra dividiu essa área em duas grandes áreas, as colônias do Norte e a colônia do Sul. Né? A colônia do Norte ela recebeu um tipo de colonização diferente. Então ela era colonizada por protestantes, né, europeus, protestantes ingleses, que saíram da Inglaterra por conta das reformas religiosas que tiveram lá, né, e estavam fugindo dessas perseguições e foram habitar naquelas regiões. Então ela tem como características principais colonização de povoamento, né? Então foram lá para povoar, então não tinham grandes propriedades de terra, né? A mão de obra era livre, não existia escravidão, a economia era baseada no comércio, né? Em pequenas propriedades, e a produção dessa região, das colônias do norte, eram basicamente para o mercado interno. Então os colonos se negociavam seus produtos uns com os outros. Então, características importantes: mão de obra livre, pequenas propriedades, comércio interno, né? E a economia já era baseada no comércio. Tranquilo. Aí, por outro lado, nós temos as colônias do sul, dos Estados Unidos, né? Que tem uma colonização diferente. Ela já era voltada para a exploração, a do norte era para povoamento, a colônia do sul para exploração. Então, ela tem como característica principal, tinha a escravidão, as grandes propriedades, né? Então grandes fazendas, e a monocultura, ou seja, era só um tipo de produto que era feito ali, principalmente era plantado muito algodão que ia para a Inglaterra. Além disso, as colônias do sul, elas sim seguiam o pacto colonial, elas eram obrigadas a vender somente para a Inglaterra ou que a Inglaterra decidisse, tá? Então a gente já percebe essa diferença, as colônias do norte eram mais livres, a do sul já era mais controlada pela Inglaterra. Tá? Então a colônia do norte, para a gente ter uma noção, fica na região que é Nova York hoje, e as do sul, onde fica Nova Orleans, New Orleans, né? Só para a gente ter uma noção geográfica. Beleza, essa é a colonização dos Estados Unidos. Outro ponto importante para a gente entender esse processo é a chamada Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra e a França eram duas rivais, ali no século XVIII, né? 1756, nessa época ali. Então ocorreu uma grande guerra, a Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 1763, entre Inglaterra e França. O objetivo dessa guerra era o controle de posses de território na América do Norte, principalmente na região do Canadá, onde é hoje o Canadá. Tá? A Inglaterra saiu vencedora, tá? Só que os colonos, principalmente os colonos do norte dos Estados Unidos, dessas colônias que eu havia falado antes, resolveram apoiar a França. Por quê? Porque eles não queriam mais depender da Inglaterra. Então os colonos queriam que a França ganhasse, queriam ser colonizados, controlados pela França. Como a Inglaterra ganhou essa guerra, ela resolveu cobrar o prejuízo desses colonos. Tá? Vocês apoiaram a França, agora vocês vão ter que pagar o nosso prejuízo. Então o que ela fez? Ela impôs taxas, impostos, né, e um controle sobre essas colônias do norte que eram mais livres. Então esses colonos, eles eram
a princípio livres, não tinham controle maior, agora a Inglaterra vai taxar eles, vai cobrar deles, vai controlar mais essa colônia do norte. Obviamente que os colonos reagiram e vão ter um descontentamento maior com a Inglaterra. A Inglaterra acaba percebendo isso, né? Então, primeiro ponto, Guerra dos 7 Anos. Descontentamento dos colonos com a Inglaterra, da colônia com a metrópole. Tá? Então a Inglaterra, dentro dessas taxas e leis aí, ela resolveu criar algumas que geraram uma indignação ainda maior. Tá? Essas leis acabaram sendo vistas pelos colonos como eles estavam perdendo a liberdade, uma liberdade comercial que tinham, uma autonomia que eles estavam tendo, né? Então sentiram esse controle. Então as principais leis que foram criadas e taxas é a lei do chá, né? Onde os colonos só podiam comprar chá de quem a Inglaterra decidisse, só de uma empresa inglesa. Eles não podiam comprar de quem eles queriam. Imagina, o inglês adora um chazinho, né? Ia ter que pagar caro pelo chá. A outra é a lei do selo, que todo o material, todo o produto que era feito pelos colonos só podia ser vendido dentro da colônia, circulava na colônia, com um selo vendido pelos ingleses. Então o colono ali, ele produz... ele tem uma família que produz calçado, ele quer vender para outro lugar. Ele era obrigado a ter um selo da Inglaterra, pagar para ter esse selo. Era a lei do selo, né? Então ele tinha que pagar tipo um imposto, uma taxa para poder vender o seu próprio produto para outra pessoa. Pagar para a Inglaterra. Tá? E existia também a lei do açúcar, que os colonos agora eles não podiam comprar de quem eles queriam açúcar, eles eram obrigados a comprar das colônias das Antilhas Inglesas, né? Então a Inglaterra estava colonizando algumas ilhas no Caribe e os colonos eram obrigados a comprar dessas outras colônias que a Inglaterra dominava. Então é a lei do açúcar. Então três taxas importantes que aumentaram esse descontentamento: a lei do chá, a lei do selo e a lei do açúcar. Muito importante saber isso. Tá? Então essas taxas e impostos geraram protestos, descontentamentos grandes, e um protesto que mais marca, né, esse período é o chamado The Boston Tea Party, inglês lindo, né? A festa de chá de Boston, né? Onde um navio carregado de chá vindo da Inglaterra, né, ele foi saqueado por colonos que se vestiram de índio, né, para não levarem a culpa. Aí eu fico pensando, aqueles ingleses assim, né, 2 metros de altura, falando rar, 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 né, vestido de índio, será que enganaram alguém? Mas enfim, a festa de chá de Boston foi um evento que marca esse descontentamento dos colonos, onde eles invadiram, saquearam uma carga de chá de alguns navios que estavam chegando nas suas colônias, atiraram ao mar, né, para eles não ter que comprar, uma forma de protesto, que eles não queriam aquele chá, né, e isso gerou uma reação grande da Inglaterra, a qual os soldados ingleses, a qual a Inglaterra enviou soldados, né, para cercar cidades, para se vingar desse episódio, porque eles sabiam que não tinham sido os índios, né? Acho que era meio óbvio disso. Beleza. Então é um episódio marcante. Aí depois de tudo isso, os colonos do norte resolvem fazer um primeiro congresso da Filadélfia. O que é isso? Eles pegam lá no ano de 1774 representantes de várias cidades, vários lugares das colônias do norte, se reúnem na cidade da Filadélfia, né? Que ainda era uma pequena cidade ainda, para discutir o que estava acontecendo, né? Então eles não queriam se separar da Inglaterra ainda, eles só queriam que a Inglaterra parasse de cobrar essas taxas, essas leis, de controlar muito eles, deixasse eles levar a vida deles com uma certa autonomia, que a Inglaterra parasse com esse controle. Tá? Então esse congresso tinha esse objetivo. Eles queriam uma maior participação nas decisões políticas, na vida política, né? Eles queriam uma autonomia, em termos gerais. Né? Só que o rei da Inglaterra, o rei Jorge III, não aceitou as propostas do Congresso. E ele teve uma reação muito contrária do que esperado. Ele adotou medidas e controles mais rígidas, mais restritivas. Criou leis que eram chamadas pelos ingleses de leis intoleráveis, né? Uma dessas leis era chamada Lei do Acartelamento, onde os colonos eram obrigados a abrigar
fornecer moradia, alimento, transporte para soldados ingleses. Então a Inglaterra mandava os soldados para a colônia para reprimir os colonos, e os colonos eram obrigados ainda a receber soldado em casa, fornecer comida, transporte, né? Por isso que eram leis intoleráveis, eles não toleraram essas leis, né? E isso gerou uma revolta ainda muito maior na colônia, tá? Só que dessa vez a revolta agora já começou a acender as ideias de independência, tá? É importante aqui, ó, fazendo um parênteses, um adendo, nessa época o iluminismo estava em ascensão na Europa, estavam surgindo ideias novas, né? Vocês lembram do iluminismo? Conteúdo bem legal. Estava surgindo a crítica ao absolutismo, a ideia dos três poderes, a ideia de independência, a ideia de liberdade econômica, liberdade política. E o iluminismo influenciou muito esse processo de independência dos Estados Unidos, né? Por isso que é importante a gente conhecer esse conteúdo, porque o processo, a independência dos Estados Unidos é o primeiro grande movimento ao qual o iluminismo vai ser influenciador, né? Depois é a Revolução Francesa, mas o primeiro é a independência dos Estados Unidos, é o primeiro grande movimento do mundo influenciado pelo iluminismo, por isso que é importante, tá? Então, lá no ano de 1776, os colonos se reúnem novamente no segundo Congresso da Filadélfia, né? Com o objetivo de discutir essas leis mais duras impostas pela Inglaterra. Só que agora o objetivo já era maior. Além de eles não aceitarem essas leis, era propor a independência da Inglaterra, né? Então, durante o Congresso, surge um personagem que entrou para a história norte-americana, que é o Thomas Jefferson, e ele redigiu, ele escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? E essa declaração foi lida, então eles proclamaram a independência dos Estados Unidos nesse Congresso, e obviamente que a Inglaterra não aceitou, né? Então a Inglaterra não aceitou e ainda declarou guerra contra a colônia, né? Só que dessa vez os colonos se organizaram, houve uma guerra grande de 1776 a 1783, né? E os colonos receberam um apoio da França e da Espanha, né? Então, dois países se aliaram aos colonos dos Estados Unidos contra a Inglaterra. E, obviamente, que os soldados dos Estados Unidos, né, os colonos dos Estados Unidos, agora independentes, venceram essa guerra, né? E assim nasceu os Estados Unidos da América. Tá? Então, em 1787, foi criada a Constituição dos Estados Unidos, tá? É um documento a qual tem as regras, as leis de um país, e essa Constituição ela é toda inspirada no movimento iluminista, tá? Ela tem a característica dela é iluminista, garantia a propriedade privada, manteve a escravidão nas colônias do Sul, optou pelo sistema de república federativa, né, e defendia aí os direitos e garantias individuais do cidadão. Então, a Constituição dos Estados Unidos ela foi pouco alterada dessa época. Os Estados Unidos é um país que ele, quando foi fundado, né, em 1776, as leis criadas na sua fundação foram pouco alteradas até hoje, né? Eles têm uma república já, uma escolha de presidente desde essa época. Então, se a gente comparar com o nosso país, a gente vai ver que lá há uma uniformidade na política. Eles não alteraram muito o seu sistema. Coisa diferente que ocorreu no Brasil, né? As fases diferentes, né? Então, lá eles têm essa característica de sempre ser uma república, de sempre garantir essa liberdade individual do seu cidadão, tá? E em termos gerais, isso faz com que aquele país teve todo esse êxito econômico, né, todo esse êxito político que faz dele uma potência mundial hoje, tá? Então, o processo de independência dos Estados Unidos é isso, tá? Ele é um conteúdo tranquilo, fácil, ele é muito importante porque ele é o primeiro grande processo de rompimento de uma colônia com a sua metrópole, né? Quando os colonos norte-americanos rompem com a Inglaterra, de forte inspiração no iluminismo, né? E depois, alguns poucos anos mais tarde, esse vai se repetir, né, na França, esse grande movimento que vai ser a Revolução Francesa. Mas o primeiro grande movimento mundial de rompimento é a independência dos Estados Unidos, tá? Tranquilo? Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo. Coloque seu comentário, coloque um like, não deixa de se inscrever aqui, se inscreve no canal. Eu vou estar postando com mais frequência videozinhos aqui.
e estou aberto, né, a sugestões, a comentários, a críticas, e me segue lá no Instagram, tá aqui embaixo o meu endereço. Pessoal, a aula de hoje era essa. Um abraço a todos.